Quaresma é o momento, esse momento, para os cristãos católicos, principalmente, em que Jesus é tentado no deserto. Então, segundo a Bíblia, né, cristã, católica, apostólica romana, Bíblia cristã, conta-se que Jesus, ele, antes de ser entregue aos homens para ser crucificado, ele vai ao jardim do Getsemane, né? Muita gente fala que tem a questão dele orar no deserto, mas o deserto ali seria ele estar sozinho, e ele vai ao Jardim das Oliveiras, né? Por que oliveiras? Porque lá tinha muitas árvores, né, de oliva, de oliveira, são as oliveiras e tal. Então ele se recolhe ali para orar para Deus, para pedir forças para conseguir enfrentar a morte na cruz. Ele já sabia, já estava meio que desconfiado que Judas ia traí-lo, de que Pedro ia negar ele 3 vezes. Então Jesus, ele meio que se recolhe e fica 40 dias ali recolhido, orando a Deus. Só que nesses 40 dias, o que se conta é que Jesus não comeu e não bebeu nada. Ele jejuou nesses dias, então ele entra ali no seu modo Deus, né? Porque Jesus era humano, mas ele entra ali no seu modo em oração, então ele ativa, digamos assim, né, o seu modo divindade, e não come e não bebe nada. Ele faz o jejum, muita gente faz jejum também nesse momento de quaresma, e ele vai para o deserto, ele vai para esse Getsemane para rezar, para orar a Deus sozinho. Só que foi bom? Não, não foi bom. Foi de tentação, porque nesse momento é o momento em que o demônio, ele fala: ele está sozinho. Ele está sozinho lá? Eu vou lá. Vou lá tentá-lo. E conta-se que o demônio o tenta por 40 dias ininterruptos. Porém, para a Bíblia, foram 3 tentações que foram descritas como as principais tentações do demônio. A primeira delas, pelo que eu me lembro, e faz tanto tempo, hein? Vamos ver se eu lembro em ordem, mas eu lembro das 3. A primeira delas é... ele manda Jesus pular de um penhasco. Eu não lembro se é a primeira ou a segunda, mas eu me lembro que entre uma das tentações, ele leva Jesus até um penhasco e fala: pula daqui, você não é o filho de Deus? Se você é o filho de Deus, você vai pular e Deus vai mandar um anjo para te salvar. Porque não é possível que Deus deixaria o seu filho morrer ao cair de um penhasco dessa altura. E aí Jesus fala para ele assim: sai para lá, demônio, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tipo assim, sabe o que é tentar a Deus? Ah, eu sou filho de Deus, eu sou protegido por Deus. Eu vou no meio da rua, nenhum carro vai me atropelar. Você vai ser enganado, porque você vai ser atropelado sim. Deus não fica ali toda hora, né? Você não tá Isso é tentação, você tentar a Deus. Então, Jesus já afastou o demônio. Acho que essa foi a segunda. Pelo que eu me lembro, a primeira tentação foi o pão, né? Jesus estava com fome, porque estava em jejum, não estava comendo nada, e o demônio mostra o pão, mostra, né, comida para ele ali. Olha o Trevor de novo. O que foi, Trevor? E aí, Jesus com fome, o demônio mostra comida para ele e fala: come, come aqui, Jesus. Come. E aí Jesus responde para ele: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ó, tô evangelizando hoje aqui. E aí a terceira tentação é uma tentação que o demônio faz Jesus ver todos os reinos do mundo, Essa parte tem até meio que um portal aí, porque o demônio abre meio que um portal, assim, ó, e faz Jesus ver todos os reinos do mundo. Aí o demônio fala assim: você sabe que o mundo é meu, né? O demônio fala: eu sou dono de tudo isso. Eu sou dono de todos os reinos do mundo. Aí Jesus tipo: e daí?
Aí ele olha para Jesus, bem nos olhos de Jesus, e fala o seguinte: se você me adorar rapidinho, só se ajoelha e me adora. Rapidinho assim. Eu te dou tudo isso. E aí é nesse momento que Jesus fala: sai, cão! Vá de retro, Satanás, sabe assim? Você não é dono de nada, o meu pai é dono do ouro, o meu pai é dono da prata, o meu pai é o Deus dos deuses. E aí o demônio vai embora porque vê que não tem jeito com Jesus de tentá-lo, né? Então essas são as 3 tentações que o demônio faz a Jesus nesse tempo de Quaresma. Só que essas tentações, essas 3 tentações que eu falei, elas estão simplificadas na Bíblia, né? Elas estão ali rapidamente mostradas. Mas o demônio ficou lá, ó, em cima de Cristo, em cima de Cristo, em cima muito ali, tentando Jesus para que ele caísse em tentação. E aí, qual que é o lado do terror de tudo isso? Como o demônio é audacioso, minha avó falava isso. O demônio é tão audacioso que ele veio para a Terra nesse tempo de Quaresma. Ele veio para a Terra para tentar Jesus. Ficou 40 dias tentando o Filho de Deus. Você imagina se ele não vem para a Terra para tentar a gente. E aí o que acontece? É claro que naquela época de Jesus não existia Quaresma. Foi Jesus que fica 40 dias recolhido, e aí a partir disso as próximas tradições cristãs criam a Quaresma, que é esses 40 dias antes de Jesus voltar e ser morto na Sexta-feira Santa, e depois no domingo de Páscoa ele retorna, 3 dias depois. Então, o que minha avó contava para assustar a gente? Que esse momento de Quaresma é o momento em que os demônios, a legião, a horda de demônios, a legião de demônios, essa legião está solta pela terra, porque elas vêm para atentar os homens, elas vêm para atentar a humanidade, né? E aí o que acontece? São nesses 40 dias que você vai sofrer mais tentação. Então dizem que durante a Quaresma é o momento em que muita gente fica mais doente, os mais tentados, né? Aqueles que são mais tentados, fica doente, sofre acidente, tem sonhos premonitórios, começa a ver coisa em casa. Porque quanto mais você se aproxima de Deus e de Jesus, mais os demônios vão atrás de você. É o que minha avó dizia. E por que se cobre as imagens nas igrejas? Exatamente para tirar todo o foco, para que quando você for na igreja, você veja um altar morto, você veja uma igreja morta, porque é o momento de luto. A igreja ela vai entrando agora num momento muito de luto. E por que minha avó cobria? Porque a igreja cobria, ela falava também o quê? Ela falava, porque nessa época de Quaresma, até contei um relato assim que viralizou, nessa época de Quaresma, o demônio, como eles vêm para cá, eles começam a se esconder atrás do quê? De imagens. Porque as imagens, aqui não é imagem, né? Mas as imagens, elas têm formato humano. A imagem de Jesus, a imagem de Maria. Então o demônio fica ali dentro delas, fica escondido atrás delas. E quando você coloca a mão nessa imagem para rezar, você está rezando para o demônio. Minha avó falava. Nessa época de Quaresma. A Fernanda perguntou aqui, quando que é a Quaresma? A Quaresma, Fernanda, ela começa um dia depois do Carnaval, que é a quarta-feira de cinzas, tá? É a quarta-feira de cinzas, que várias igrejas fazem a celebração das cinzas, para você lembrar que do pó você veio, do pó você vai voltar. É feito uma cruz de cinzas na cabeça dos cristãos católicos na missa, e ela começa logo depois. Então, quer dizer, o Carnaval terminou na terça-feira passada, ela começou quarta-feira passada, e ela vai até a quinta-feira à noite. O padre Fábio Marinho veio no LendaCast e ele explicou que a Quaresma, esses 40 dias, ela vai até a quinta-feira à noite a quinta antes da Sexta-feira Santa, lá perto da Páscoa. Então, quer ver? Ó, vamos ver quando que vai ser. Vamos ver aqui no calendário quando que vai ser a Sexta-feira Santa. Peraí. A Páscoa, ela vai ser no dia 20 de abril. 2 dias antes de eu viajar. Então, ó, a Sexta-feira Santa é dia 18. Então, a Quaresma vai desde quarta-feira passada,
quando acabou o carnaval, que foi a quarta-feira de cinzas, ela vai até o dia 18 de abril, ou 17, né? Porque quinta-feira é dia 17. Então ela vai até o dia 17 de abril, para ser mais exato. Tá? Então são esses 40 dias. Então são esses 40 dias que o quê? Você vai ver assombração na sua casa, você vai ver, vai rezar mais e vai ter mais tentação. E por que que falam também, isso é a parte de terror, tá, gente? Porque a parte da fé, a parte religiosa, ela fala o quê? Que esse é o momento para você pensar em aquilo que você quer deixar para trás. Então, por exemplo, eu como muito, sei lá, chocolate. Pô, eu quero parar de comer chocolate, tá afetando minha saúde. Eu sou viciado, sei lá, em pornografia. Eu quero deixar a pornografia de lado para ter uma vida mais saudável, tal, tal, tal. Então esse é o momento que você vai pensar em coisas para você fazer a sua penitência, que é deixar para trás. Eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber, entendeu? É nesse momento que você começa a se interiorizar, igual Jesus fez, né? Vai para o Jardim das Oliveiras, fica você sozinho e você começa a tentar deixar essas coisas. Eu sempre vi a quaresma por esse lado, beleza? O Breno Cris falou aqui, ó. Viva o ateísmo. Não, é o que eu tô te falando. Eu também, eu tô num lugar aqui, ô Breno, que eu não sou católico mais. Eu fui durante muito tempo, eu tô trazendo o que eu aprendi. Mas eu também não vivo isso, né? Eu não vivo a quaresma de maneira a ser católico, mas eu tô contando o que é esse momento para os católicos. Mas agora, para o nosso lado, né, o que interessa é o que? É o terror. São os fantasmas. Então, depois de eu explicar o que é quaresma, vocês entenderam por que a quaresma é um momento que falam que tem demônios que estão à solta por aí? E não é só os demônios em si, né? Lobisomem, procissão das almas, minha avó falava procissão das armas, né? Então é nesse momento em que a gente começa a ver esse lado sobrenatural.